Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu procuro trazer uma pregação relacionada à mansidão. Esse é um tópico que será abordado em Mateus capítulo 5, versículo 5. Este é o nosso texto base desta pregação. Para iniciar, que tal começar lendo o que a Escritura diz? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Para a introdução, nós precisamos relacionar o contexto da época com o atualmente. Atualmente, no mundo de hoje, a força e a assertividade são muito mais valorizadas. A mansidão, para muitas pessoas, é você ser uma pessoa fraca. No entanto, quando nós pensamos nesse contexto bíblico, os olhos de Deus veem essa virtude de uma forma diferente. É uma virtude poderosa e essencial à vida do cristão. E por isso eu quero explorar o que a Bíblia vai ensinar sobre a mansidão e como ela vai se manifestar na vida do cristão. E com um detalhe que eu vou mostrar isso ao longo da Bíblia. Nesse primeiro momento, eu quero definir a mansidão para vocês. Quando nós olhamos aqui nas Escrituras e neste texto base, nós não iremos ver a mansidão como fraqueza, mas como um espírito tranquilo e submissivo, que se manifesta em gentileza, humildade e paciência. Junto desses três tem a mansidão. E se nós vemos lá na primeira epístola de Pedro, no versículo 15 do capítulo 3, temos que a mansidão é a disposição de você suportar as injustiças e ofensas que podem acontecer a você sem utilizar de raiva ou violência, mas buscando ter amor e perdão. Irmãos, é muito difícil fazer isso. É verdade. Quando nós sofremos uma injustiça, você com certeza vai querer revidar. Você quer revidar, você não quer sofrer aquilo que não é culpa sua. Nós ficamos com raiva. Só que nós vemos nessa primeira epístola de Pedro que nós devemos largar isso. Devemos adotar um espírito tranquilo e submissivo. E essa característica de mansidão é muito valorizada por Deus. Portanto, da próxima vez que você sofrer uma injustiça, tente resolver isso com tranquilidade, com amabilidade. Perdoe a pessoa. Não estou falando que é algo fácil. Por palavras, sim, parece muito fácil, muito tranquilo. Mas na prática é rigoroso e precisa ser praticado. Porém, eu quero trazer para você alguns exemplos ao longo da Bíblia para você poder se basear nessas figuras e poder tentar aplicar a mansidão na sua vida. Quando nós chegamos aqui, para o primeiro exemplo, temos o mais fácil de você ver, Jesus Cristo. Jesus é o que tem um dos maiores exemplos de mansidão. Ele vai suportar ao longo da sua vida afrontas, insultos e também a cruz. Ele foi punido violentamente por uma injustiça. Mas em nenhum momento
Jesus bateu em alguém. Em nenhum momento Jesus matou alguém. Não. Ele tinha à disposição dele o céu inteiro, se ele precisasse. Mas ele suporta a cruz de forma pacífica e submissiva. É impressionante como, mesmo por tudo que aconteceu, ele não decidiu acabar com a terra. Ele não decidiu chamar os anjos. Ele podia ter destruído todo mundo, mas não. Ele não fez isso. E assim, na cruz, ele demonstra amor e perdão. E até mesmo esse amor e perdão são demonstrados para os seus perseguidores. Aquelas pessoas que maltrataram ele receberam o amor e o perdão de Cristo. Mas, claro, mencionar o próprio Deus é complicado, já que é óbvio que ele vai ter uma característica positiva. Por isso, trouxe algumas séries de exemplos de pessoas mortais. Vamos lá para Moisés. Moisés tem exemplo de mansidão. Ele foi descrito em Números como o homem mais manso da terra. Se você quiser garantir isso, abra no capítulo 12, versículo 3 de Números. E sem mencionar que, apesar de ele liderar aquele povo que foi liberto do Egito, mas era rebelde, era um povo propenso à rebelião, à teimosia, Moisés demonstra paciência para lidar com aquelas pessoas. Demonstra humildade diante das constantes murmurações e desafios do povo de Israel. Um belo exemplo ainda é quando Deus ameaça a matar todo mundo ali e recomeçar do zero. Mas Moisés diz, não faça isso. Não mate todos. Ele implora a Deus para não matar aquela população. Mesmo com todas as injustiças que eles cometeram e com toda a paciência que ele teve sendo desgastada, ele ainda tem misericórdia da população. José é outro, filho de Jacó. Demonstra a sua mansidão mesmo depois de todas as injustiças que recebeu. Se vocês se lembrarem, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Imagine, pessoas próximas da sua própria família te venderem. E assim, durante a sua estadia no Egito, ele já foi preso injustamente e acusado também injustamente. Mas ele permaneceu fiel a Deus, demonstrou lá para o final perdão aos seus irmãos que haviam feito injustiça com ele. Ele foi bondoso com eles. Davi é um outro exemplo muito grande. O rei de Israel, que demonstra misericórdia muitas vezes ao perdoar Saul. Saul tentou matar Davi, mas mesmo assim, ele teve chances de matar Saul, mas ele não fez. Mesmo quando ele podia matá-lo, ele se recusou. E assim, ele mostrou submissão à vontade de Deus. E, não somente isso, ele demonstra respeito à autoridade constituída da época. E por fim, mais outro mortal, que também pode ser incluído,
é o apóstolo Paulo, que ele vai mostrar isso ao longo da sua vida ministerial. Ele vai ter muitas adversidades, perseguições e sofrimentos, mas ele vai mostrar submissão e humildade à vontade de Deus, confiando somente em Deus para superar as dificuldades. Vocês devem saber que Paulo foi preso e passou uma boa parte da sua vida nesse estado. E, enfim, irmãos, sem mencionar que todos os apóstolos também sofreram momentos de tortura, mas mesmo assim, eles não foram atrás para matar. Eles mostraram mansidão e não foram pedindo a Deus para matar aquela pessoa. Eles confiaram no julgamento de Deus. E mansidão é você pensar nisso. Confie em Deus, no julgamento dele. Não fique carregando ódio, ira por uma pessoa, sendo que aquela pessoa está nas mãos de Deus. Se ele quiser transformar a vida dela no inferno, ele faz. Se ele quer transformar a vida daquela pessoa, ele também irá fazer. Por isso, demonstre submissão, perdão, amor. Vamos para o terceiro momento dessa pregação, que eu quero demonstrar a importância de você ser manso na sua vida cristã. Vamos para Gálatas, capítulo 5, versículo 22 até o 23. Ele vai falar que a mansidão é a evidência do fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso de ser fruto do Espírito Santo demonstra que nós estamos sendo transformados para a imagem de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículos 2 até 3, mostra que a mansidão capacita a lidar com conflitos, com desafios, de uma forma construtiva, promovendo a paz e a união entre os irmãos. Tiago, no capítulo 1, versículo 21, diz que a mansidão vai nos tornar mais receptivos à vontade de Deus, permitindo que Deus opere nas nossas vidas usando a sua glória. E, para prosseguir, vamos ao quarto e último momento dessa pregação. O desafio de ter a mansidão. Eu já mencionei que ter mansidão não é algo fácil, mas agora eu irei explicitar isso. Viver hoje em dia com mansidão é difícil, principalmente num mundo marcado por arrogância, por pessoas gananciosas e sedentas por poder. Todo mundo quer ter fama, todo mundo quer conquistar o seu lugar. A individualidade é algo muito presente. O egoísmo também é muito presente. Mas, como nós somos discípulos de Cristo, nós não estamos seguindo estes princípios. Nós somos chamados a seguir o exemplo de Cristo e cultivar a mansidão que Ele tem nas nossas vidas. Vamos lá para Mateus, capítulo 16, versículo 24. Ele vai mostrar que, para ter a mansidão, precisamos ter um coração disposto para se submeter à vontade de Deus. Mesmo quando a mansidão esteja pedindo para você abrir mão
dos seus próprios desejos e direitos. Imagina você ter que abdicar dos seus próprios direitos, dos seus desejos. E agora, vamos à conclusão dessa pregação. A mansidão, ela não é apenas uma virtude agradável, mas é uma característica fundamental na vida do cristão. Temos o exemplo de Cristo a seguir. Como Paulo mesmo diz, nós temos que ser imitadores de Cristo. Isso significa que nós devemos cultivar uma disposição mansa e ter humildade em todas as áreas da nossa vida. Poder ter paz um com os outros, ter unidade um com os outros e ter a capacidade de suportar as adversidades com paciência e refletindo no amor de Cristo. E transmitindo tudo isso que falei para o mundo ao nosso redor. Assim, eles vão reconhecer a nós como verdadeiros discípulos de Cristo, cujas nossas vidas serão marcadas por mansidão e alegria. Irmãos, vamos orar junto a mim. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Senhor, obrigado por dar a oportunidade de praticarmos a mansidão. É uma virtude positiva, mas difícil de praticar. E por isso, Senhor, eu peço que você nos auxilie a superar os desafios que temos ao aplicar a mansidão. Senhor, nos dá força para não abdicar dessa virtude, que você possa nos auxiliar em tudo que é da sua vontade. E assim, Senhor, nós oramos em teu santo nome. Amém.